9 anos de casado. Mas muito antes de me casar, eu pensava em ter uma esposa, enfim. E eu lembro que no curso básico de teologia, isso há vários anos atrás, um professor, a matéria era de ética cristã. Era ética cristã ou família cristã? Eu não me lembro muito bem. Eu lembro que o professor, ele deu um folheto para a gente, um papel, que tinha 2 textos. E falando sobre a realidade do casamento, onde as pessoas não observam algumas questões fundamentais para o desenvolvimento de uma relação conjugal saudável. E eu guardei esse papel. Ele está aqui comigo. E eu lembro que quando eu li o que está escrito aqui, eu fiquei bastante chocado. Bastante chocado. Como eu disse para vocês, eu não era casado ainda. Tinha a intenção de ter uma esposa. E quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, eu não quero ter um casamento assim. Enfim, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Veja o que diz. Casei-me, foi outro dia. Uma correria, mas muita alegria. Porém, com tantas coisas para fazer, nem dei conta que um bom amante deveria ser. E corre aqui, trabalha acolá, me esqueci de meu cônjuge amar. Casei-me faz 10 anos. Meu cônjuge quase nem o reconheço mais. Ausente, grosso, áspero e indiferente. Vamos conversar. Agora não dá. Tem uma novela ou um futebolzinho para olhar. Então me ocorreu, meu casamento é igual ao seu. Corremos aqui, trabalhamos acolá e nos esquecemos de nosso cônjuge amar. Casei-me faz muito tempo. Vida comum no lar? Nunca experimentei. Meu cônjuge, onde está? Nem sei. Pois a quem deveria amar, jamais amei. Então me ocorreu um conselho te dar. Custe o que custar, a seu cônjuge não deixe de amar. Correndo aqui, trabalhando acolá, esqueci de meu cônjuge amar. E por isso, meu casamento eu vi acabar. Meus irmãos, quando eu li isso, eu falei, eu não quero ter um casamento assim. Eu jamais quero ter um casamento assim. Eu quero ter um casamento oposto disso. E por que eu li isso para vocês? Eu não acho que a realidade conjugal de vocês estejam nessa situação, não mesmo. Eu conheço a maioria de vocês, nós convivemos aqui, enfim. Mas todos nós estamos sujeitos a cair no mesmo erro desse casal aqui. Todos nós estamos sujeitos a insurgir nesses erros tão desastrosos e podemos cometer essas falhas de, na correria do dia a dia, esquecer de nosso cônjuge amar. Bom, sabendo disso, nós precisamos desenvolver uma espiritualidade que nos ajude a combater essas coisas. Por isso, se eu tivesse que dar um tema para o sermão de hoje, o tema seria a verdadeira espiritualidade no casamento. E eu quero ler com vocês o texto de Gálatas, Gálatas capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Esse parágrafo aqui, acerca desse parágrafo, eu já li 2 versículos há um tempo atrás, numa reunião do Remar, mas eu queria desenvolver um pouco mais hoje e trazer realidades substanciais aqui para os casais da nossa igreja. Bem, o texto, Gálatas 6, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: Irmãos, se for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana.
Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o próprio fardo. Bem, irmãos, esse é o texto que eu quero pensar com vocês aqui. Eu tenho uma tarefa dificílima, que é de expor a palavra e não deixar que vocês durmam. Porque depois de ser alimentado com tudo isso aqui, com couve-flor gratinada, o meu desafio é não deixar que vocês durmam e ao mesmo tempo expor aqui a palavra de Deus. Bem, a mensagem central então diz o seguinte: a verdadeira espiritualidade se expressa na disposição sincera de desenvolver o caráter de Cristo no próximo e em si mesmo. Vou repetir. A verdadeira espiritualidade se expressa na disposição sincera de desenvolver o caráter de Cristo no próximo e em si mesmo. É um pouco longo, mas nós vamos repetir aí algumas vezes ao longo da exposição para que os irmãos fixem aí na memória de vocês. E nós vamos ver, irmãos, 3 marcas da verdadeira espiritualidade que é notada na relação entre os irmãos. O texto que nós estamos estudando aqui, vamos estudar, foi escrito para a igreja da Galácia. Não tinha como objetivo tratar especificamente de casais, mas os irmãos vão perceber algumas conexões que fazem todo sentido para a nossa realidade. Haja visto que o grande tema aqui indica... Tá pegando fogo ali. Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo ali. Ô louco, meu! O inimigo é sujo, irmãos. Depois você corta aí, pastor. O inimigo se levanta, mas é para cair. Bem, eu tô com medo já com esse monte de fogo aqui perto de mim. Mas vamos lá. Essas coisas têm que acontecer comigo, não pode acontecer com mais ninguém. É comigo isso aqui. Bem, retomando. Vamos lá. Embora o texto, quando Paulo escreveu Gálatas, ele tinha aos Gálatas, ele tinha como objetivo tratar da igreja como um todo. As realidades aqui que envolvem os relacionamentos que Paulo tem em vista, faz todo sentido para os relacionamentos conjugais também. Há um livro chamado Igreja, Forma e Essência, muito interessante, não é publicado mais esse livro, e o autor ele diz algo muito interessante, eu diria. Ele diz o seguinte, que algumas realidades que nós encontramos na Bíblia direcionadas para a igreja é perfeitamente aplicado para a realidade conjugal, justamente pelo fato de que a família, a igreja, aliás, é composta por vários núcleos familiares. Então, quando nós temos aqui orientações para a igreja, essas orientações, nós podemos facilmente fazer conexões com a nossa vida conjugal. Nós temos, obviamente, textos que falam exclusivamente e especificamente sobre casamento, mas textos que falam sobre a realidade da igreja, sobre a espiritualidade da igreja, sobre a comunhão dos irmãos, essas verdades todas são muito bem aplicadas para a realidade conjugal também. E esse aqui é um exemplo disso. Paulo escreve para a igreja com o objetivo de criar uma estrutura onde os irmãos se relacionem de maneira sadia, demonstrando uma espiritualidade verdadeira, e isso nós podemos, mais uma vez, aplicar para a nossa vida. Bem, vamos falar então sobre essas 3 marcas. E qual é então a primeira marca da verdadeira espiritualidade notada no relacionamento entre os crentes? Bem, a primeira dela é a exortação com brandura. Paulo tem em vista aqui uma realidade que a igreja da Galácia estava vivendo, onde havia muitos atritos, havia muitos conflitos dentro da igreja. Isso porque os irmãos estavam nutrindo uma espiritualidade falsa. A igreja aqui estava sendo afetada pelos judaizantes, que valorizavam excessivamente questões externas, como por exemplo a circuncisão e a observação e a observância, aliás, de algumas práticas, de algumas questões relacionadas
relacionadas à lei, e isso fazia com que eles, a partir do momento que lançassem mão dessas coisas, desenvolvessem ali uma espiritualidade rasa, pautada exclusivamente em aparências. E fazendo isso, os irmãos não tinham uma relação saudável, uma relação onde visava o desenvolvimento um do outro. Não tinha isso, não havia isso. Então Paulo, ele escreve aos Gálatas, logo aqui no versículo 1, e diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Então Paulo agora, ele vai dizer qual deve ser a tratativa dos irmãos que surpreende o outro em alguma falha. Notem, o texto aqui pode significar um pecado onde alguém é surpreendido cometendo alguma falha, ou então essa pessoa que comete a falha, ela é surpreendida pelo erro que cometeu. Bem, seja qual for o sentido aqui, o fato é que não se trata de um pecado que é cometido regularmente. O texto aqui não está se referindo a pecadores obstinados. Esse não é o alvo aqui. O alvo aqui do texto indica para alguém, como qualquer um de nós aqui, que comete alguma falha, que é surpreendido cometendo alguma falha e cai em algum pecado. Não que faz isso constantemente de maneira obstinada. Então Paulo diz: irmão, se alguém for surpreendido nessas condições, em alguma falta dessas, é claro, Paulo talvez não esteja pensando aqui em algum caso específico, mas ele lança aqui uma questão hipotética. Se por acaso alguém for surpreendido nessas condições, e o texto continua: vós que sois espirituais. Nota, irmãos, embora a igreja da Galácia estava fortemente contaminada por pessoas que sinceramente não tinha nada a ver com os ensinamentos bíblicos e com a comunidade cristã de fato, quando Paulo escreve aqui capítulo 6, versículo 1, ele está pensando exclusivamente nos crentes, pessoas que de fato nasceram de novo. É por isso que ele diz: vós que sois espirituais, vós que realmente compartilham comigo a fé cristã, vocês que nasceram de novo, que são agora novos homens. Eu estou pensando aqui em Efésios, em Colossenses, que usa essa expressão: nós nascemos de novo e portanto somos um novo homem. Vós que sois espirituais. Paulo já vem trabalhando essa ideia da espiritualidade desde o capítulo 5. Se os irmãos olharem aí, capítulo 5, versículo 25, diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo, logo depois de falar acerca do fruto do Espírito, Paulo, ele busca desenvolver, então, chamar a atenção dos seus leitores para essa questão da verdadeira espiritualidade. Então ele olha para os irmãos e diz: olha, vocês que são espirituais, ao lidar com uma situação dessa, de surpreender alguém cometendo alguma falha, vocês devem corrigir, e corrigir com espírito de brandura. A ideia aqui, meus irmãos, é atuar na vida dessas pessoas que fracassaram por algum motivo, como alguém que se propõe a restaurar um quadro. Eu não sei quantos de vocês já tiveram curiosidade de ver o trabalho minucioso e delicado que é restaurar um quadro. É um trabalho de dias, semanas e até meses para restaurar uma obra apenas. A ideia que nós temos presente aqui é exatamente essa. Nós devemos agir, os irmãos da Galácia deveriam agir como pessoas que tinham interesse de restaurar um trabalho delicado, um trabalho marcado com brandura, com delicadeza. E isso era o que os irmãos da Galácia deveriam fazer. E a essa altura, eu imagino que vocês já estejam aí fazendo algumas conexões com a realidade conjugal de vocês. Mas o texto não acaba por aqui. Deixa eu terminar a minha explicação do versículo 1. Ele diz o seguinte:
Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com o espírito de brandura e mais. Guarda-te para que não sejais também tentado. Paulo, ele chama a atenção aqui pelo fato, tentem acompanhar o raciocínio, meus irmãos, pelo fato da espiritualidade dos irmãos da Galácia estarem afetada pela razão de que os judaizantes estavam tentando incutir na mente deles uma espiritualidade rasa e pautada na aparência. Era natural que esses irmãos se tornassem pessoas soberbas, pessoas que se achavam a tal. Então Paulo diz, olha, cuidado vocês também, guarda-te para que não sejais também tentado. Afinal de contas, todos vocês, todos nós, estão sujeitos a cometer o mesmo erro. É óbvio que tudo que foi dito aqui, essa explicação toda, é extremamente valiosa para a nossa igreja como um todo. Mas o foco aqui hoje são os casais. E falando acerca dos casais, e falando acerca do modo como nós devemos lidar com o nosso cônjuge, quando este é surpreendido cometendo algum pecado, meus irmãos, isso deve nos mover em algumas direções. E quais são essas direções? Bem, o apóstolo Paulo diz que quando nós lidarmos com um irmão faltoso, não um irmão obstinado, mas um irmão faltoso, nós devemos abraçar esse irmão. Nós devemos tentar restaurá-lo. Notem, Paulo não está sugerindo aqui que nós devemos ser coniventes com o erro. Diante do pecado, nós não devemos abraçar e dizer, tá tudo bem, é assim mesmo. Afinal de contas, a carne é fraca. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo diz que o pecado ele deve ser tratado. E diante de uma realidade onde as pessoas, e no caso aqui o nosso cônjuge, comete alguma falha, nós devemos e temos que fazer isso. Nós devemos buscar restaurá-los. E restaurá-los, meus irmãos, não com marreta e picaretas, ou picareta. Nós devemos restaurá-lo como alguém que se propõe a restaurar um quadro valiosíssimo. E isso implica em sensibilidade, isso implica em brandura. E eu sei que isso é muito difícil. Eu sei que para muitos de nós isso é um grande desafio, seja da parte dos maridos ou da parte das esposas. Eu não sei da realidade conjugal de cada pessoa aqui. O fato é que, ao lidar com uma realidade dessa, e nós vamos lidar com isso, talvez várias vezes, afinal de contas, o relacionamento conjugal tem como protagonistas dois pecadores. Então, essa questão toda que envolve surpreender o nosso cônjuge em pecado, isso tudo acontece com certa frequência, com muita frequência. E o nosso modo de lidar com isso deve ser nos moldes que o apóstolo Paulo sugere aqui no versículo 1. Portanto, a nossa exortação ao nosso cônjuge deve ser uma exortação branda. Abram aí rapidamente, ou eu abro aqui em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2, deixa eu abrir aqui. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 e 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo acerca de como ele deve exortar os irmãos. Olha o que ele diz. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, a moços como a irmãos, a mulheres idosas como a mães, a moças como a irmãs, com toda a brandura. O apóstolo Paulo orienta Timóteo então a não ser alguém
excessivamente rude, a não ser alguém que ao lidar com as faltas do outro, seja alguém severo demais. Antes, o apóstolo Paulo orienta a Timóteo a exortar, a consolar, a corrigir com brandura as pessoas, como se elas fossem de sua própria família, como se ela fosse seus pais, suas mães e suas irmãs. Isso nos traz lições valiosas também acerca do modo como nós devemos lidar com aqueles que cometem falhas. Irmãos, então, lembrem-se que a verdadeira espiritualidade, mais uma vez, a mensagem central, se expressa na disposição sincera de desenvolver o caráter de Cristo no próximo e em si mesmo. Nós devemos nutrir uma espiritualidade real em nossos relacionamentos, e nós fazemos isso em primeiro lugar, exortando com brandura. Muito bem, vocês estão comigo? Vocês estão quietinhos aí, e é natural que seja assim, mas por favor não durmam. Muito bem, e qual é então a segunda marca da verdadeira espiritualidade, que é notada nos relacionamentos como um todo? Bem, a segunda marca então é o auxílio amoroso no trato do pecado um do outro. Muito bem, veja o que diz o versículo 2: levai as cargas uns dos outros. Paulo, ele chama mais uma vez a atenção dos seus leitores para que eles tenham uma disposição humilde, uma disposição que é notada naquele que serve alguém. E essa disposição deve ser a de levar as cargas uns dos outros. A ideia aqui é de auxiliar aqueles que estão com um fardo gigante em virtude da falta que cometeu, a carregar esse fardo todo. Essa aqui, então, esse deve ser o dever daqueles que querem nutrir uma espiritualidade real, verdadeira em seus relacionamentos. Nós exortamos com brandura e nós também auxiliamos de maneira amorosa aqueles que estão tratando de seus pecados. Mais uma vez, meus irmãos, estamos lidando aqui com uma realidade de alguém que cometeu uma falha, como qualquer um de nós comete. Não estamos falando aqui, mais uma vez, eu vou frisar isso algumas vezes, não estamos falando aqui de pecadores obstinados. A ideia então é que nós restauremos esse irmão, e na medida em que nós fazemos isso, nós os auxiliamos, ajudando eles a carregar os seus fardos. Isso, afinal de contas, é o que o próprio Senhor Jesus fez conosco. Nós lemos isso em Mateus capítulo 11, onde Ele nos chama ou nos convoca a lançar sobre Ele os nossos fardos. É isso que nós devemos fazer também. Nós devemos auxiliar os irmãos a lidar com os seus fardos. E o texto continua: e assim cumprireis a lei de Cristo. Na medida em que vocês ajudam os seus irmãos, Paulo dizendo aos Gálatas, na medida em que vocês auxiliam os seus irmãos a levarem as suas cargas, vocês cumprem a lei de Cristo. E o que é, afinal, essa lei de Cristo? Está lá em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34. Diz o seguinte: novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Mais uma vez, João repete isso no capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E mais uma vez ele repete isso no versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E João repete isso, ameis uns aos outros. Esse é o mandamento, esse é o mandamento de Cristo. E Paulo, então, na medida em que exorta os seus leitores, ele diz isso: olha, na medida em que vocês ajudam os seus irmãos a carregar os seus fardos, vocês cumprem a lei de Cristo, que é o amor, um amor genuíno, um amor pautado numa entrega verdadeira, não um amor superficial, não um amor pautado apenas em palavras, mas um amor que age, um amor que se dispõe a carregar os fardos uns dos outros. Notem que o desafio aqui para uma igreja que estava passando por tantos problemas, sobretudo na esfera dos relacionamentos, o desafio aqui é gigante. O desafio aqui é muito grande. Eles estavam sendo exortados a deixar de viver aquela espiritualidade vazia e fazer valer uma espiritualidade real, uma espiritualidade vista nas próprias ordens do Senhor Jesus. E isso é um grande desafio para nós também hoje, meus irmãos. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, nós lemos que Paulo exorta Timóteo a pregar a palavra e a corrigir, e a repreender, e a exortar com toda longanimidade e doutrina. Quando nós exortamos alguém, meus irmãos, é necessário que nós sejamos pacientes. Quando nós exortamos alguém, quando nós nos propomos a ajudar alguém nas suas falhas, quando nós nos propomos de fato a auxiliar as pessoas a lidarem com as suas dificuldades, nós devemos fazer isso com paciência. Devemos fazer isso pautados na verdade. É o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: você deve fazer isso com toda doutrina. Não adianta nós querermos ajudar as pessoas a lidar com as suas fraquezas baseadas nos nossos insights, nas nossas percepções, no que nós achamos. Nós temos um manual. Nós temos um guia, que é a palavra de Deus, e é pautada nela só, que nós auxiliamos os nossos queridos irmãos e os nossos cônjuges a lidarem com as suas fraquezas. E é isso que nós devemos fazer em casa. Nós não devemos apenas exortar com brandura, mas nós devemos auxiliar os nossos cônjuges a lidarem com as suas dificuldades. Nós devemos ajudar os nossos cônjuges a lidar com as suas fraquezas. E como nós fazemos isso? Com a Bíblia em punho e com paciência. É assim que funciona. Essa paciência, essa longanimidade que nós vemos em Deus com relação a nós mesmos. Quantos pecados nós cometemos, irmãos? Quantas falhas nós cometemos? Quantos erros? E mesmo assim, Deus, Ele é benevolente conosco. Ele é paciente conosco. E Ele nos chama a atenção com brandura, com docilidade, e nos restaura a alma. E nós devemos fazer isso com os nossos cônjuges. Eu não acho que isso seja de fato algo simples, algo que é muito fácil de fazer. Mas, meus irmãos, nós devemos fazer frente a essas coisas. Nós devemos. Esse é o nosso dever. Se nós nascemos de novo, se em nós está a verdadeira fé, a fé que mudou a nossa vida, então nós devemos ser provocados por essas realidades aqui. Então, não se esqueça que a verdadeira espiritualidade
se expressa na disposição sincera de desenvolver o caráter de Cristo no próximo e em si mesmo. Não durmam, falta ainda um ponto. Terceira e última marca da verdadeira espiritualidade, que é notada nos relacionamentos entre os crentes. Bem, a terceira e última marca é a análise honesta de si mesmo. Versículos 3 a 5. Veja o que diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mais uma vez, aquelas pessoas, por viverem uma realidade espiritual falaciosa, mentirosa, essas pessoas, elas se viam de um modo irreal. O que elas viam acerca de si mesmas era uma mentira. E é por isso que o apóstolo Paulo exorta: se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. E existem muitos irmãos, havia muitos irmãos na igreja da Galácia que se achavam o suprassumo. Afinal de contas, eu observo a lei. Afinal de contas, eu sou circuncidado. Afinal de contas, isso é um erro muito grande. E Paulo ataca isso. Vocês não devem fazer uma análise de vocês equivocada. Quem julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Isso é uma espécie de loucura, né? A pessoa ter uma impressão de si que não é real. Isso é uma espécie de loucura. Enfim. Bem, o texto continua: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. A ideia aqui é que os irmãos deviam se dedicar ao trabalho, dedicar à vida cristã, à espiritualidade cristã e se gloriar nisso. E fazendo isso, exercendo essa verdadeira espiritualidade que envolvia, inclusive, tratar os irmãos como de fato deveria ser, com docilidade, auxiliando cada um a carregar os seus fardos. Fazendo isso, esses irmãos poderiam se gloriar nessa realidade, não na realidade de se sentir superior por não cometerem as faltas que o seu irmão cometeu. A realidade aqui presente era que na Galácia haviam pessoas que se gloriavam por não cometerem as faltas que os irmãos haviam cometido. E eles se gloriavam nisso. Que bom, eu não cairia, eu não cometeria esse erro. Paulo diz: olha, prove. O texto diz: mas prove cada um o seu labor, e então tenha motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. É nessa realidade, é desenvolvendo essa espiritualidade sadia e verdadeira, que envolve o cuidado dos irmãos, que os leitores do apóstolo Paulo deveriam se gloriar, não se gabando por não terem cometido algumas faltas. Bem, e o texto continua, versículo 5, veja o que diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. E aqui parece que nós temos uma contradição, né? Porque de um lado, no versículo 2, veja o que ele diz: levai a carga uns dos outros. E no versículo 5, ele diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. Bem, é só uma aparente contradição. O versículo 2, ele fala acerca de um fardo decorrente de um tropeço. Alguém cometeu um tropeço, alguém cometeu uma falha, e nós devemos auxiliar esse irmão. Os crentes da Galácia deveriam auxiliar esse irmão a lidar com o fardo decorrente desse tropeço. No versículo 5, diz respeito às fraquezas que cada um de nós estamos aqui, eu não sei em quantos, talvez 50, 25 casais tem aqui. E o fato é que cada um de nós
lidamos com fraquezas, lidamos com falhas que é nosso, é particular nosso. E nós temos que lidar com isso. Isso é intransferível. Eu não tenho como transferir isso para alguém. Eu não tenho como transferir isso que é meu. Eu tenho que lidar. Eu não tenho como transferir isso para minha esposa. Essa luta, ela é minha. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Notem que o apóstolo Paulo, a exortação do apóstolo Paulo aqui, é no sentido de igualar a todos. Todos nós cometemos falhas. E vocês que são espirituais, vocês devem exortar o seu irmão com brandura. Você deve auxiliar o seu irmão a lidar com a sua falha. E você deve fazer uma análise sincera de si mesmo, porque você não é superior ao seu irmão. Você também pode cometer falhas e pecados. Portanto, faça uma análise real de si mesmo. E no nosso casamento, é assim que nós devemos nos comportar, fazendo uma análise real de quem nós somos de fato. Fazendo isso, meus irmãos, fazendo esse exercício de autoanálise, nós vamos, na medida em que nos propusermos a exortar o nosso cônjuge, nós vamos saber que nós somos propensos a cometer a mesma falha. E que não existe nada de especial em mim, a não ser a graça de Deus. E é por isso que nós devemos nutrir essas realidades. Nutrir essas três questões que eu apresentei para os irmãos. Bem, mais uma vez, a verdadeira espiritualidade se expressa na disposição sincera de desenvolver o caráter de Cristo no próximo e em si mesmo. E nós vemos aí três marcas dessa verdadeira espiritualidade. A primeira, exortação com brandura. Segundo, auxílio amoroso no trato do pecado um do outro. E terceiro, análise honesta de si mesmo. Fazendo isso, meus irmãos, estou certo de que nós vamos dar passos importantíssimos para construir uma realidade conjugal marcada por um amor verdadeiro. Bem, aquele texto que eu li no começo para vocês, ele tem uma outra versão. E eu quero ler e encerrar o nosso tempo aqui. Bem, veja o que diz. Casei-me foi outro dia, uma correria, mas muita alegria. E mesmo com tantas coisas para tratar, resolvi meu cônjuge amar. E um bom amante resolvi me tornar. E corre aqui, trabalha acolá, mas não me esqueci de meu cônjuge amar. Casei-me faz 10 anos. Meu cônjuge é um grande amante, presente, gentil, educado, sensível. Vamos conversar? Agora, é pra já. A novela e o futebolzinho, deixa pra lá. Pois um voto eu fiz, de toda a minha vida você priorizar. Corremos aqui, trabalhamos acolá, e jamais me esqueci de meu cônjuge amar. Casei-me faz muito tempo, vida comum no lar, jamais deixei de experimentar. Meu cônjuge onde está? Aqui, ao meu lado, pois a quem deveria amar, jamais deixei. Então um conselho quero te dar, seja qual for o preço a pagar, jamais deixe de seu cônjuge amar. Correndo aqui, trabalhando acolá, nunca deixei de meu cônjuge amar. E por isso, em meu casamento, você deve se espelhar. Bonito, né? Tem alguma esposa chorando aí? A minha voz não ajuda nessas coisas, né? Irmãos, Deus nos deu o privilégio de ter em nossas mãos a santa palavra dele, que nos norteia em dias tão difíceis. E nós devemos agradecer a ele por essas coisas, porque enquanto o mundo e os casais se devoram e se destroem, nós somos exortados pelo próprio Deus
a desenvolver uma relação conjugal harmoniosa e nos apresentar diante dos nossos cônjuges desarmados, como pecadores que de fato somos. Então, o nosso desafio aqui é reconhecer as nossas falhas e nos dedicarmos mesmo a desenvolver o caráter de Cristo na vida do nosso cônjuge e na nossa própria vida. Irmãos, e que Deus nos ajude nisso. E que Deus nos ajude. Vamos orar? Poderoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos imensamente porque o Senhor tem nos dirigido nesse mundo caótico. Muito obrigado por tua palavra que nos incendeia a alma, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude em nossas limitações, ajude, Senhor, os meus irmãos. Ajude cada casal aqui a lidar com os seus problemas. Que na medida em que eles estiverem se relacionando um com o outro, que o Senhor nos ajude a exortarem-se com brandura. Que o Senhor ajude os meus irmãos, casais aqui, a se colocarem numa posição de servo que ajuda o outro a carregar os seus fardos. Ajude a cada um aqui a fazer uma autoanálise, Senhor, e ver que em nós não resta nada, a não ser a tua graça. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.